Gente, muito bem-vindos àqueles que eu não cumprimentei no início, que chegaram depois. Sejam bem-vindos a esse local. Nós temos uma jornada no livro de Jonas. Então nós vamos tratar pelas manhãs, exceto hoje à noite, que nós vamos ter uma palavra adicional. Adicional não, essa é adicional. A palavra número 1, a gente vai ter 4 palavras em Jonas, cobrindo os 4 capítulos. Então essa é uma oportunidade para você estudar o livro inteiro junto com a igreja. Tá? A gente vai passar por todos os capítulos de uma forma um pouco dinâmica aí, mas a palavra que seria a número 1 vai ser hoje à noite, tá? E então agora eu quero preparar o terreno para a nossa meditação, falando um pouquinho da introdução do livro. Quando a gente fala de introdução do livro, não é exatamente como introdução que a gente tem nos livros aí que a gente compra. A gente compra um livro aí de romance, um livro mesmo técnico, tem lá a introdução. Aí eles começam a falar sobre o livro, certo? A introdução a um livro bíblico é um termo técnico para falar sobre características dos autores, do autor, do tempo, da ocasião. É um sobrevoo àquele livro. É uma preparação de terreno literária para a obra que a gente vai entrar. E é isso que eu quero fazer aqui hoje. Eu queria ver com a gente um pouquinho sobre o autor desse livro, pressupondo que é Jonas. Eu queria ver um pouquinho sobre o que estava acontecendo nessa época e também sobre a mensagem do livro. A gente não vai fazer aqui uma panorâmica da teologia do livro. E aí então, hoje à noite, e nas manhãs seguintes até terça-feira, a gente vai até o capítulo 4. Esse é o nosso plano. Combinado? E aí eu queria fazer esse reforço. É um aviso que a gente não precisa dar para quem está aqui, porque já está aqui, tá? Mas é um aviso principalmente para quem está desencorajado aí, de repente, a participar das programações e quer ficar no quarto. Eu queria muito dizer para não fazer isso, tá? Ninguém vai lá te buscar, não é um acampamento de adolescente. Mas a gente quer muito te encorajar a estar aqui. É o nosso tempo de canção, esse tempo gostoso que a gente teve aqui agora com o ministério. E também para aprender a palavra de Deus. Então, se esforce. Não vai ser pesado, a gente vai estudar, vai ter um tempo agradável aqui. E encoraje as pessoas da sua família e todos para a gente estar juntos aqui. No mais, a gente vai ter uma programação bem leve, bem tranquila para a gente poder descansar. Não tem nada pesado, não tem nada para a gente estar preocupado com isso, tá bom? Então, só um acordo aí, um encorajamento que eu queria deixar para os irmãos. Certinho? Estão comigo? Muito bem. Vamos então conversar sobre esse livro. Gente, particularmente eu gosto muito do livro de Jonas, porque ele talvez seja um dos livros que mais expõe o Deus missionário na Bíblia no Antigo Testamento. E eu estou falando expõe, não é que contém, porque a gente vai ver a missão de Deus percorrendo o Antigo Testamento de forma muito clara. Desde a criação, as pressuposições ali, o que Deus está fazendo, envolve ele se comunicar e comunicar da sua bondade. E a missão se propõe a fazer isso no decorrer da história. A comunicar a Deus a sua graça e a sua bondade, o seu plano. Deus faz isso por conta própria desde o início. Mas no livro de Jonas, nós estamos lidando com tantas complexidades circunstanciais que Deus desenha. Ele dá um passo a mais na aula. Talvez é um livro onde Deus está com o quadro na mão e o giz. E está falando, senta aqui que eu quero te ensinar umas coisas. E essas coisas que Deus está ensinando, mostra, evidencia, expõe o Deus missionário da Bíblia. E é por isso que a gente chamou vocês para pensar sobre amor e missão. Por isso que a gente não tinha grupo melhor para estar com a gente aqui, viu, Marquinhos? Para falar sobre essas coisas. Sobre amor e missão, sobre esse envolvimento. E quem é que inventa isso? Não é invenção nossa não, gente. Isso é coisa de Deus, tá bom? Eu queria muito que você pudesse enxergar, nesse tempo agora que a gente vai estar aqui, o Deus missionário. Ao mesmo tempo que a gente vê o Jonas nos representando, ao mesmo tempo que a gente vai ver os gentios com problemas sendo alvo da graça. Nós também nos encaixamos nesse público. E vamos ver também características do próprio Deus se mostrando nesse livro. Um livrinho curto de 4 capítulos, mas que tem muito a nos ensinar. As crianças vão estar aprendendo sobre isso, e as crianças não vão estar aprendendo princípios e valores como foco deles. Eles vão aprender isso, claro, mas eles vão estar aprendendo sobre a mensagem do livro de Jonas e os princípios e valores que saem disso. Ou seja, nossa programação infantil também estará expondo as Escrituras.
E o que é uma exposição bíblica? É trazer a mensagem bíblica para a nossa compreensão, hoje. Então, nosso programa lá está focado em que eles entendam que Jonas 2,9. Eles vão decorar esse versículo, acho que a gente pode decorar também. Quem sabe de cor? Valendo uma coca quente. Boa. Mas seminarista não vale, né? Brincadeira. Beleza. Na versão Almeida Revista Atualizada para valer a coca agora, valendo mesmo. Tô brincando. Só... Mas vamos decorar numa versão só? É porque os meninos vão aprender nessa versão? Ao Senhor pertence a salvação. Rafael tá certo. Só vamos falar nessa frase que os meninos vão estar aprendendo a mesma, tá? Que aí a gente reforça aqui com eles. Ao Senhor pertence a salvação. Jonas 2,9. É sobre isso esse livro. Deus é soberano e dá a sua salvação para quem Ele quer. E Ele quer dar. É isso que o livro mostra. Jonas não quer. Talvez Nínive não deseja. Mas Deus quer. E a sua graça arrebenta com tudo. Né? É muito lindo ver isso acontecer. Bom, vamos atrás do autor. Primeira coisa. Esse cara é danado, viu? Vamos atrás dele. Tá bom ali, né? O tamanho tá razoável. A Bíblia fala que Jonas era profeta, filho de Amitai. Isso aí a gente já vê logo no próprio livro. E morava na cidade de Gat-Efer, da tribo de Zebulon, do norte de Israel. Ou seja, um israelita de carteirinha, tudo certo, criado dentro do costume. Essa é a mente de Jonas. Conhece a cultura israelita, conhece a tradição da lei, conhece os costumes. Ele é um homem criado dentro da palavra e dentro da cultura. Como é que eu posso dizer isso? Se fosse hoje, eu ia dizer que ele era alguém que foi criado dentro de uma cultura cristã, tá? Mas como a gente está no Antigo Testamento, em tempos até iniciais ali da formação cultural do povo de Israel. Então, entenda o que eu estou dizendo. É um homem religioso no sentido de ser um hebreu, ser um israelita, tá? E não estou falando meramente como algo pejorativo. Não é isso. Embora algumas coisas aqui se aplicam muito bem a Jonas. Mas eu não queria que você entendesse isso agora, tá? Entenda que Jonas tinha uma cultura dentro do povo de Deus. Essa é o coração de Jonas, é o background dele aí, é o pano de fundo dele, cultural, do coração, da educação dele. É um cara da igreja, tá? Do povo de Deus. Ele morava ali, essa tribo, né, ficava pertinho de Nazaré. A gente vê isso no segundo livro de Reis, lá 14:25. Jonas era galileu e contemporâneo, por exemplo, do profeta Amós e Oséias. Então, mesmo tempo. Isso é curioso de ver, porque se você vai, depois que estudou Jonas, vai estudar o livro de Amós ou de Oséias, você vai perceber circunstâncias diferentes, embora um pouco só, porque ainda estamos falando de uma mesma geração. E, sobretudo, você vai ver a perspectiva dos profetas diferentes. Vocês lembram o caso de Oséias? O caso de Oséias, Deus manda ele casar com uma mulher da vida, uma prostituta. E Deus está sendo muito didático no livro de Oséias. Ele quer ensinar que ele ama Israel, a prostituta é para ilustrar Israel, e essa prostituição tem a ver com trocar Deus por outros deuses. Então, o adultério aqui está sendo colocado como a idolatria, a infidelidade espiritual. E Deus, mais uma vez, como eu disse, está com a lousa e o giz na mão para ensinar nesse tempo. Ele está sendo muito didático. Deus está desenhando para quem não está entendendo entender. Ele então chama o profeta Oséias para pagar esse preço. Você vai casar com ela, você vai amá-la até o fim, você vai aguentar as pontas, ela vai te trair, você vai amá-la mais, você vai firmar sua aliança, você vai ser marido dela até o fim, até ela te amar. Basicamente a mensagem essa é muito constrangedor. Ela realmente apronta, ela é infiel, ela não o ama de volta. E o final do livro eles vão criando um relacionamento, mas Deus quer ensinar que ele é o marido, o noivo da igreja, e a igreja precisa ser tratada.
Aí você pula para Efésios, ali capítulo 5 e 6, ele vai ensinar como é que os maridos devem amar as esposas. Ele diz: maridos, amem as vossas esposas como Cristo amou a igreja, para purificá-la com água, para tratá-la e, tendo-a aperfeiçoado, apresentá-la a si mesmo, sem mancha, nem mácula, nem ruga, nem coisa alguma do tipo. Ou seja, Jesus vai tratar a esposa imperfeita, a noiva imperfeita, vai amá-la tanto, vai cuidar dela tanto para Ele, para um dia estar com ela perfeita. É isso que Oséias, obrigado Marquinhos, é isso que Oséias está fazendo com a, perigo danado eu aqui, isso aqui. É isso que Oséias está fazendo com a mulher ali que Deus mandou, porque Deus quer ensinar que Ele ama a igreja assim. A gente vai lendo a escritura e vai vendo que tem um autor por trás de todas essas histórias e que o ensinamento é o mesmo e vai só ficando cada vez mais claro. Esse profeta que vai amar uma mulher indigna é muito diferente desse profeta aqui, o Jonas, que não tem interesse na salvação de um povo inimigo, mas são da mesma geração, vivendo a mesma circunstância nacional. Muito interessante a gente ver então de quem ele é contemporâneo. Naquele tempo de Jonas, os ricos estavam ficando cada vez mais ricos, os pobres cada vez mais pobres, um sistema econômico que a gente conhece bem, assim, essa dificuldade de transposição entre aqueles que não conseguem sair da condição mais difícil e aqueles que estão numa posição muito favorável, que vão cada vez mais tendo condições de fazer isso. No mundo antigo isso era mais severo ainda e mais dividido ainda, e era difícil porque era um tempo de monarquia, e o povo não tinha um acesso às decisões políticas, o povo não tinha uma capacidade até de articular isso, porque não tinha direito disso. Como hoje em dia a gente tem uma condição muito maior de participar e de fazer isso. Até para um sistema representativo isso funciona muito mais, pelo menos no papel. E aqui você vê toda essa história, esse pano de fundo lá no segundo livro de Reis. Se você quer saber o que estava acontecendo no tempo de Jonas, livro de Reis, segundo livro, fala bastante sobre isso. Ali, aquele tempo, estava tendo uma expansão militar da Síria, estava tendo uma expansão militar contra o povo de Israel. Então eles ainda estavam vivendo uma ameaça militar, uma opressão militar. E é bem provável que Jonas, nesse tempo, tenha ficado muito ideologizado por conta de tudo isso. Por conta da dificuldade financeira do povo, por conta da opressão que eles estavam recebendo com relação aos inimigos ali de Israel, que já tinham passado por desmandos religiosos e agora também políticos e nacionais, porque eles oprimiam de forma bélica, de forma militar, o povo de Israel. Então, Jonas, a sua antipatia, o seu desgosto e indisposição com aquele povo ali, Nínive é a capital da Assíria. E nós estamos falando aqui da região da Assíria, da disposição da Assíria contra o povo de Deus. Tá? Então, Jonas muito provavelmente desenvolveu ali um problema ideológico, talvez. Eu vou cometer aqui um anacronismo forte, talvez fora de contexto completamente, mas deixa eu ilustrar isso com o seguinte: nós estamos vivendo hoje Rússia e Ucrânia. Não vou entrar aqui no mérito. É só para vocês entenderem que é muito possível que exista uma dificuldade hoje, vamos falar do maior para o mais fraco. Uma dificuldade hoje de pessoas ideologizadas dentro da Ucrânia a olhar com simpatia para um russo qualquer. Embora você possa ter pessoas que se gostam, caminham juntos e falam: isso aí é briga das cabeças aí, nós não estamos vivendo isso. Como esses dias teve uma formatura de um familiar, de um amigo nosso aí, e me mostrou na foto, tinha um ucraniano e um russo formando juntos, colega de curso. A gente vê a despeito do que está acontecendo, que é tão grave, né? Guerra, gente, guerra é grave sempre, é sempre muito triste. Bom, eu falei que não dá para a gente fazer paralelo demais, eu só estou falando que a disposição, ela pode existir no coração, num contexto assim, de falar: eu não quero comunhão com esse tipo de gente. Eu não quero comunhão com quem mata as nossas famílias. Eu não quero
ter simpatia com quem é cruel com nossas crianças, com os nossos trabalhadores. Eles estão tacando bombas aqui, eles estão jogando balas aqui, né? Enfim, essa é a ideia, voltando para o tempo de Jonas, com relação à Síria. Nínive é o coração disso. Nínive é onde está o QG do planejamento político contra Israel. Para a gente entender um pouco o coração desse homem. E isso talvez é que explica um pouco da dificuldade de Jonas de atender o chamado de Deus. Eu estou pressupondo aqui que a gente já sabe qual que é o chamado de Deus para Jonas. Vai à cidade de Nínive e prega contra ela. Essa é a mensagem. Ok? Muito bem. O nome de Jonas. Esse nome é muito legal. Particularmente, eu tenho um apreço por esse nome, eu vou explicar agora. O nome de Jonas, a gente tem, até na cultura brasileira, a gente traz muitos nomes hebraístas, né? Muitos nomes hebreus. A gente traz muitos nomes gregos para a nossa cultura, latinos também. A gente tem muito disso na nossa flexibilidade da língua portuguesa para nomes, né? A gente não tem nomes estritamente brasileiros, portugueses, com o nosso brasileirismo. É difícil. A gente inventa algumas palavras aí, mas é importante ver algumas traduções. Por exemplo, algumas clássicas da língua inglesa para português. Por exemplo, quem sabe qual é o nome de pessoa sinônimo para James? Tiago, nada a ver, mas é isso aí. Você tem algum exemplo para dar? Tem mais exemplos. Tem um que é fácil. Olha aí, Guilherme, William, né? William, mais um nome em inglês. Guilherme, verdade? Por exemplo, eu vou falar um fácil agora. Agora, tanto na língua inglesa europeia quanto americana, João, esse é fácil. E esse tem a ver com Jonas. Olha só, Jonas é o português de Ioná. Tá? É o português de Ioná. Lá, ó, Ioná ou Iona. Tá? Não tem nenhum som de S. O som de S vai aparecer em português, talvez por conta do... Me acompanha aqui, né? Tranquilo, mas só você ficar ligado. O Ioná vai ser um nome grego que vai ser usado no mundo, é um nome hebraico que vai ser usado no mundo grego. Pelos judeus também. Que é Iohannes. Por exemplo, Evangelho de João. Evangelho Catá Iohannes. Evangelho segundo João. O que a gente achou aqui? Um português de Iohannes, que é João. Ok? Por exemplo, Jonas vira Iohannes, Iohannes vira João. Ioná vira Jonas. Para quase todos os nomes próprios, a gente tem um equivalente português. Ioná, Jonas, Iohannes, João. E esse nome, Iohannes, em italiano é Giovanni. Então, a Bíblia italiana é o Evangelho segundo Giovanni. Então, eu achei meu nome. Qual que é o significado de Giovanni? Não tem? O povo fica inventando, é presente de Deus, não sei, tudo é isso, né? Mentirada, não tem nada disso. Se quer achar um exemplo para o meu nome, significado para o meu nome, é pomba, lá atrás. Porque Ioná significa pomba, tá? Que dá a ideia de pomba mensageira, ou pombo mensageiro, tá? Daí que certamente já tinha ali os pombos correios, não sei, talvez, mas a ideia de pomba aqui tem a ver com essa ideia da mensagem. Ou por significado, coisa que foi muito usada no tempo bíblico, lembra? Em Gênesis 6, tem uma pomba que trouxe uma mensagem, não tem? Quem lembra? Tempo de Noé. Lança os corvos e depois vem a pomba trazendo, lança a pomba e ela traz um raminho dizendo, as águas estão baixando, as árvores estão florescendo. Então, pomba tem a ver com isso. Ou ela traz significado per si e futuramente, agora não sei quando na história, elas começam a ser usadas para mensagem mesmo, como o correio mesmo, tá? Então, daqui a gente vai tirando nomes. É só para, se você ter essa curiosidade aí, ficar gravado aí na sua mente, que Jonas significa isso. Mensageiro. E é um mensageiro profeta, ou seja, é mensageiro de Deus. Ele tem que levar a palavra de Deus. O nome é muito sugestivo para o que está acontecendo aqui.
É alguém que deve significar a paz de Deus com o mundo. E a paz de Deus com o mundo vem através do evangelho, da pregação de Jesus Cristo. Obviamente, a gente está falando de um período mais primitivo da pregação, mas ainda assim é o mesmo plano do mesmo Deus. As pessoas de Nínive que podem ser salvas, serão salvas no sangue de Cristo, que viria a morrer futuramente. Mas a ideia de todo profeta é pregar a paz de Deus com os homens, ou a sua ira contra os homens. Mas sempre que ele prega uma coisa, a outra coisa está implícita. A arca de Noé falava da paz de Deus com os homens e a possibilidade de salvação, enquanto estava pregando sobre ira de Deus com a chuva caindo. E assim por todo o tempo e por toda a história, sempre que o evangelho está sendo pregado, nós estamos pregando que existe um Deus irado, mas que está disposto a perdoar em Jesus Cristo. Loucura para os que se perdem, mas poder de Deus para a salvação para aqueles que creem. Sempre essa mensagem dupla vai estar presente, não tem jeito da gente separá-las. Longe de ser um homem pacífico, aparentemente estava em guerra com Deus, por conta da forma como ele reage e na disposição dele de desobediência e de confronto. A sua argumentação com Deus ao longo dos capítulos, não se preocupe se você não está familiarizado. Nas próximas mensagens nós vamos entrar capítulo a capítulo, tá? Estou fazendo um sobrevoo aqui com vocês. Ele estava em guerra com Deus e com as pessoas. No caso aqui, a amostragem de Nínive para nós. Talvez fosse só com Nínive, que seja, mas é a amostragem que nós temos para falar sobre Jonas. Jonas demonstra em seu temperamento ser um homem emburrado, sem misericórdia, mal relacionado com Deus. É um cara que tem dificuldade com a vida, está azedo, tá? Seja por conta do seu recorte histórico ou não, é o que nós temos de Jonas. E a Bíblia quer nos mostrar esse lado de Jonas para a gente entender o que o livro tem a dizer. Então Jonas nos serve como o personagem do palco, para mostrar Deus. E mostra essas características. É alguém que está mal relacionado, que não está alinhado com os interesses de Deus. Ele conhece a Deus, conhece a sua mensagem, ele só não gosta. Isso é muito importante. Não é porque a gente está conhecendo a palavra que o nosso coração vai prontamente se agradar do que está lendo. Nós podemos ler coisas que nós falamos o seguinte: eu não concordo com isso. Jonas também não concordava com a palavra de Deus. Está tudo certo, ao mesmo tempo está errado. Está tudo certo porque vai acontecer. O que está errado é você achar que está certo acima da palavra, de que o seu jeito é melhor. E Deus vai mostrar, escuta essa expressão teológica, tintim por tintim, por que Jonas não pode continuar no seu pensamento. E o assunto de Deus aqui, vou dizer uma coisa para vocês, é muito mais com Jonas do que com Nínive. Com Nínive ele resolve com 5 palavrinhas. Com Jonas ele gasta muito mais. Tá? E muitas vezes Deus precisa gastar tempo com o missionário, mais do que com o campo. O campo está sedento, precisando da palavra da verdade. O missionário às vezes conhece a palavra, só não concorda. Não quer, está discutindo com Deus. A boa notícia é que Deus às vezes está disposto a sentar com a gente e desenhar para que a gente entenda. Quanto mais claro Deus tiver que ser, mais vai doer. Mas às vezes ele não se priva de ser claro o suficiente. Jonas profetizou então durante exatamente essa expansão militar, tá? Esse é o contexto dele. Ele provavelmente pregou nesse tempo aí, 793 a 753 a.C., tá? Mais ou menos isso porque a gente consegue localizar por conta da própria Síria, do texto de 2 Reis, que nos dá algumas referências históricas. A gente consegue chegar nesse número aí, é só uma curiosidade, tá? No texto de 2 Reis, capítulo 14, que é a nossa principal referência bíblica e histórica para Jonas, ele é citado ali, tá? O seu nome, e de onde concluímos que ele profetizou durante o reinado de Jeroboão II, 8º século depois de Cristo. Aqui a gente já tem um pouco mais de segurança histórica para falar isso. É só para você se habituar aí, para aqueles que gostam mais de história, para você saber que dá para ter referência histórica. Quando o Jeroboão II governou em Samaria, 41 anos num tempo de prosperidade financeira, conquistas militares e paz nas fronteiras. Embora tivesse toda essa opressão e esse desgosto
não era um tempo necessariamente de guerra, tá? Israel não estava em guerra, tá? Não era um momento de cativeiro, não era um momento de guerra necessariamente. É importante entender isso aí, ok? Então a gente está falando do 8º século antes de Cristo. Um tempo de opressão econômica, desmandos legais, descalabro moral e apostasia religiosa sob o domínio assírio. Era isso que a gente tinha. Embora não tivesse guerra, era um tempo pacífico para segurança. Não quer dizer que era um tempo moral. Não quer dizer que era um tempo saudável. Era isso que estava acontecendo. Era um tempo de opressão econômica, sofriam de outras formas. Era um tempo de desmandos legais, por conta do autoritarismo vindo da Síria, um autoritarismo ímpio, e também da imoralidade, que infelizmente não ficou só por conta dos pagãos, estava chegando dentro do povo de Deus, porque começou a ter ali uma apostasia religiosa, um esfriamento dentro do povo de Deus. Okay? Foi nesse tempo, por exemplo, que Amós, lembra o outro profeta contemporâneo? Ele denunciou a ganância insaciável dos poderosos. Se você ler o texto de Amós, você vai perceber isso no seu tempo. Era uma característica da queda nos seus dias. A má associação dos juízes com os ricos, aquele jogo de interesse de poder que o dinheiro faz, isso estava acontecendo aqui, contra a sociedade mais carente, corrupção moral e o desaparecimento da piedade na vida do povo de Deus debaixo dessa influência. Isso estava acontecendo, tá? Infelizmente, esse era o quadro mais abrangente aqui. Nesse mesmo tempo, agora o tempo em que Jonas viveu. Falamos de Jonas e estamos falando agora do tempo que ele está vivendo, né? A nação também se entregou à opressão econômica, aos desmandos legais que a gente falou, à apostasia religiosa, e Amós denunciou aí esse problema da vida religiosa, espiritual, da piedade. Agora, eu quero mostrar para vocês um pouquinho sobre as peculiaridades desse livro. Algo que só o livro de Jonas tem, tá? Algumas características que nenhum outro livro da Bíblia, sobretudo na literatura dos profetas. Alguém sabe por que existem profetas maiores e profetas menores? Sim, mas vamos lá, tá bom, Graciano, vamos lá. Vamos aprofundar mais nisso aí. Todos eles têm escritos e profecias. Qual que é a diferença de Jonas para Daniel? É isso aí. É o tamanho do texto. Isaías, por exemplo, tem mais de 60 capítulos. Se eu não me engano, 64? 66? 66 capítulos, Jonas tem 4. Tá? Então, é o tamanho, tá? Não é o tamanho do profeta, não. A altura dele nem sabe. Então, o Jonas é um profeta menor pelo tamanho. Só uma curiosidade para saber, se alguém não sabia disso. É uma besteirinha para a gente saber. Seria um profetinha. É isso aí. Vamos lá. Gente, algumas coisas que só esses livros têm. É mais um relato histórico do que profecia. Qual é a profecia? Gente, tem 5 palavrinhas ali que a gente tem até dúvida se foram exatamente aquelas palavras, porque não é o foco do livro. O livro não está nos mostrando qual era a profecia. Diferente com Isaías, diferente com Jeremias, que é o seguinte: estas são as palavras que o Senhor teu Deus te ordena. Essas são as palavras do Senhor. Eu, o Senhor, o disse, 2 pontos. E aí vem a profecia e o texto e tal. Não é o foco de Jonas. Jonas não está interessado em mostrar a profecia. Por isso que eu disse, a câmera aqui é como se mostrasse Jonas. Sabe um filme? Vamos pensar a nossa hermenêutica como quem está assistindo um filme. O roteirista, sobretudo o diretor junto com o roteirista, eles querem nos contar uma história e passar uma mensagem com essa história. Então as cenas são pensadas, cada quadro importa. Se vai formar um detalhe, se vai filmar um detalhe, se vai filmar um plano aberto com as pessoas, se é de movimento, se vai ter câmera lenta. Câmera lenta normalmente quer nos mostrar os detalhes daquele momento, como se o tempo parasse para que a gente prestasse atenção. Lembra Matrix, há muito tempo atrás? Quando o slow motion tomou conta do cinema, que tem o protagonista desviando das balas assim? É para a gente valorizar a capacidade dele despertando
de desviar de uma bala. Ele estava, o herói estava nascendo, ele ainda não conseguia fazer nada disso. Mas naquela cena ele despertou uma habilidade de desviar de uma bala de um revólver. Então, a câmera lenta estava ali dando ênfase, valorizando aquilo ali. Assim, o diretor fala, aqui vai caber a câmera lenta. Ou esse tipo de quadro vai servir para passar essa mensagem mais dramática, a luz. Ele pensa em tudo para nos convencer da mensagem que ele quer passar. É como se nesse momento agora, da pregação de Jonas em si, a câmera estivesse filmando Jonas ali e a gente nem visse as palavras. Imagine só ele falando e a cena passando uma trilha sonora. Ele falando e correndo ali, ó, pregando com pressa. E vocês tal. E a câmera nem dando ênfase no diálogo, porque não é o ponto. O ponto é que Jonas finalmente pregou. Pronto. Agora, não é câmera lenta, mas tudo desacelera e mostra Jonas e Deus assentado no final. E vai ter uma câmera, entre aspas, tá, gente? Em Deus e uma câmera em Jonas, pegando o diálogo dos dois. Silêncio na trilha sonora. Por quê? Porque o diálogo importa. A gente tem que escutar o que eles vão falar. Esse é o filme de Jonas. O foco não está mais na profecia do que na história que está sendo contada. E a história é Deus e o seu profeta. E o que Deus tem para ensinar para o seu profeta. E qual que é o pano de fundo? A salvação de Nínive. É o pano de fundo. E o Deus que salva é o conteúdo do livro. E ele mesmo está ensinando isso para Jonas. Ok? É o único profeta especificamente comissionado a pregar aos gentios. Nenhum outro foi designado com a missão simplesmente de pregar aos gentios. Gentios quem? Povo que não faz parte do povo de Deus, do povo de Israel. Jeremias prega para o povo no cativeiro, Isaías prega para o povo no cativeiro, saindo do cativeiro. O Daniel vai pregar e vai falar de uma mensagem que chega ao povo de Deus. Embora ali também nós temos muito do relato histórico. Boa parte daquele livro é relato histórico, mas não é predominantemente como Jonas, percentualmente. Então Jonas se enquadra nisso mais fortemente. Ele vai ser comissionado especificamente para pregar para Nínive, capital da Síria. Termina com uma pergunta retórica. Nenhum outro livro termina com uma pergunta retórica. Jonas termina com uma pergunta retórica. E essa pergunta é o coração da mensagem de Jonas. Junto com Jonas 2,9 que a gente acabou de decorar aqui, nós temos a pergunta retórica. Vou falar para os irmãos, se é que eu lembro de cor. Como não hei de eu amar a grande cidade de Nínive, onde há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir a mão direita da esquerda e muitos animais? Acabou o livro. Acertei, Evânia? Desculpa, vou melhorar. mas é sério, garantiu ou não? Leia para nós. Vai lá. Acabou o livro. Deus está questionando Jonas. E Deus é bom de fazer pergunta retórica. Marcos capítulo 8, ou antes de começar o 8, ele faz essa pergunta para os discípulos no barco, porque eles estão ali, eles acabou de multiplicar pães e peixes para mais de 4.000 pessoas, homens, e eles levaram só um pedaço de pão, esqueceram um saco de pão lá na praia. Levaram só um pedacinho de pão. E Jesus está pregando no barco. Imagina, aula presencial com Jesus no barco. E então, eles estão cochichando, discorriam entre si, diz o texto, na Almeida atualizada. Discorriam entre si, estavam cochichando, avaliando o tamanho do pão. Tamanho do Pedro, tamanho do João, tamanho do pão. Tiago, morto de fome, tamanho do pão. Não vai dar, não vai dar. Sabe, gente estressada com fome? Os marmanjos lá, não vai dar o pão, não vai dar o pão no meio do mar, pegando ali a canoinha. Acabou o pão. E Jesus pregando. Tá? E Jesus então começa a fazer um monte de pergunta retórica para eles. Termina o seguinte: vocês não compreenderam ainda? E acaba ali aquela perícope, aquela unidade de leitura, ele passa para outro assunto.
Ele falou, vocês têm olhos e não enxergam? Quando eu multipliquei a primeira multiplicação, quantos cestos cheios vocês recolheram? Tanto, Senhor. E agora, quando multiplicamos para os 4.000, quantos cestos cheios sobraram? Tanto, Senhor. Você tem olho e não enxerga? Tem ouvido e não escuta? Tem um coração endurecidos? Não entendeis ainda? Vocês não entenderam até agora. E acaba ali. Deus gosta de perguntas retóricas quando Ele está dando bronca. Tipo, aí, pensa. Te dei essa mente aí, desenhei esse negócio, funciona. Pensa para me servir. Pensa. Jonas termina com a pergunta retórica sobre amor de Deus e compaixão. Jonas, você tem compaixão? A gente não lê essa parte, mas você tem compaixão da planta, Jonas, que nasceu num dia e morreu no outro. Você se apaixonou perdidamente numa plantinha, Jonas. Nem chegou a idade ainda de gostar de planta, Jonas. Como é que eu não vou amar Nínive? Há quem diga que essas 120.000 pessoas que não sabem discernir a mão direita da esquerda são crianças. Talvez seja essa a referência de a imaturidade do discernimento. De saber direita e esquerda. Aí, abaixo de 2 anos de idade. Talvez, pode ser, tá? Talvez há quem diga que é falta de discernimento espiritual, porque não eram crentes ainda, mas há quem diga que é criança. A gente não sabe exatamente, mas pode muito bem ser, porque futuramente Jesus vai falar sobre isso. Sobre o reino de Deus, sobre o apego dele com as crianças virem ao reino de Deus, deixar vir a mim as criancinhas porque delas é o reino de Deus. Tem um apego da mensagem das crianças entrarem no reino, tem uma mensagem sobre isso, né? É uma ênfase, pode ser que isso aqui estava presente aqui. Então, pode ser isso. O Dom está concordando com essa parte das crianças aqui. Ele está falando que sim, ele está incluso aqui. Muito bem. Descreve o maior protótipo da morte e ressurreição de Cristo no Antigo Testamento. E, gente, se Jesus não tivesse falado, a gente ia falar que é alegoria. Alegoria era uma prática muito ruim, que ainda existe, de o intérprete ou pregador atribuir significado espiritual para aquilo que não tem. Tipo, o cabo que segurava a Arca da Aliança, ele era de 2 metros, porque Jesus tinha mais ou menos 2 metros, significa que daqui 2 anos você vai ser vitorioso se você... Ou a fitinha da Raabe é vermelha, então quer dizer que Jesus... E as pedrinhas que Davi pegou, uma significa vitória, outra ousadia, outra coragem, a outra... Aí você está fazendo alegoria. Você está atribuindo espiritualidade, significado espiritual para aquilo que é histórico. O texto tem uma mensagem para passar. Eu não preciso ficar aqui pensando sobre o barco que Jonas estava caminhando, se ele era com betume ou se o vento bateu de cá ou de lá. Se o grande peixe era grande porque era grande a adversidade. Os gigantes da nossa vida, a gente tem que derrubar os gigantes, falando de Davi ainda. Qual que é o seu gigante? Isso é atribuir significado espiritual para aquilo que não tem. Ali o foco é que Deus foi honrado e na força dele, ele honrou a unção que ele tinha feito com Davi lá atrás. Davi então faz uma mensagem de dependência de Deus. Na dependência dele se livrou do urso, do leão, e agora na dependência dele se livra do gigante. Ele usa a memória do Deus provedor para aquela circunstância. Ele não precisa agora ficar espiritualizando o gigante. Dá para entender isso? Isso é alegoria. Se a gente não tivesse visto Jesus falando, a gente podia achar que era alegoria, alguém pregando isso assim. Porque ele falou para os judeus: vocês são tão incrédulos que o único sinal que eu vou dar para vocês é Jonas. Ele está falando da morte dele. E está falando aqui dos 3 dias na barriga do peixe. Veja como que a Bíblia ela é cristocêntrica. E aí a gente tem que tomar cuidado para não ser alegórico em achar Cristo onde não está. Mas, de uma forma geral, Cristo está sendo pregado o tempo todo. E em Jonas é o Cristo. De certa forma. O Cristo que é enviado por Deus para a salvação do mundo. Mas é um Cristo imperfeito, incompleto. Mas ainda assim mostra o coração do Pai. Alguém que vai pregar.
Então, quando eu estou ensinando uma criança sobre o livro de Jonas, é importante que eu mostre que tem alguém ali pregando a palavra, porque o Papai do Céu envia pessoas para ir até nós, até a nossa família, pregar o amor dele. É uma forma de pregar Jonas para a criança. A gente foca na baleia, né? Mas não é sobre a baleia o livro. É sobre o amor de Deus às pessoas. Ok? Então essas são as peculiaridades, algo que só o livro de Jonas tem. Eu quero encerrar com a teologia do livro de Jonas. Aqui agora um sobrevoo gigantesco, tá? Porque a gente vai tratar disso mais. Deixa eu pôr um parágrafo aqui que eu quero ler do James Wolfendale. Esse nome bonito aqui para a gente ver o seguinte. Ele diz assim: o livro de Jonas é como um belo arco-íris de esperança enviado por Deus no meio de densas e tenebrosas nuvens do pecado e dos sofrimentos. Muitos escritores ao longo dos séculos debruçaram sobre esse livro inspirado para extrair o seu propósito principal. Por exemplo, Jerônimo lá, logo do tempo pós os apóstolos, tá? Tempo do comecinho depois da morte de Cristo. Eles são chamados de pais da igreja e também os pais do deserto. São os primeiros crentes ali e professores e pregadores depois da morte dos apóstolos. Tem inclusive alguns deles que foram discípulos dos apóstolos, tá? Jerônimo, por exemplo, ele diz o seguinte: ilustre pai da igreja, alguém de destaque. Jonas foi escrito ou composto para incentivar os judeus a se arrependerem. Propósito do livro, segundo Jerônimo. Se marinheiros pagãos e ninivitas ímpios podiam reagir à pregação profética com arrependimento, os ouvintes judeus deveriam agir de igual modo. Se funciona para quem nunca creu e nunca conheceu a palavra, imagina para quem já conhece. Então, arrepende, tem chance para você também. Uma boa palavra para a igreja, crente velho, que dá trabalho. Tem esperança para você. Se tem esperança para o ímpio, tem esperança para o crente velho, borrado, frio, precisando amolecer o coração, precisando esquentar de volta, precisando amar o Senhor de novo, tá bom? É uma mensagem segundo Jerônimo e como que é a esperança para a igreja nesse sentido. Agostinho mais famoso, a gente conhece mais. Lutero caminha junto com ele. E muitos outros agora mais contemporâneos acham que o significado do livro passa pela seguinte questão: a narrativa de Jonas ressalta o interesse missionário de Deus, cujo amor e misericórdia não se limitavam aos judeus. Eles vão, abre aqui um parênteses dentro desse, ampliar a ideia de que o verdadeiro israelita não é o tribal, não é o cultural. Paulo vai trabalhar isso em Romanos. O verdadeiro israelita é criado na fé, na dinâmica da fé que Deus gera, que Deus produz na sua missão maior. Então, todos esses autores tão importantes focavam nessa ideia. Por meio de Jonas, Deus não apenas repreende os que desejam limitar sua graça salvadora ao povo judeu, mas também demonstra eficazmente seu real interesse na salvação de pagãos, ignorantes e pecadores. Seu real interesse na vida do perdido e não alcançado. É real, é prático e ele coloca em execução o seu plano de alcance e transformação dessas vidas através de pessoas imperfeitas como Jonas. E é porque Deus tem interesse que a missão tem esperança. O dia que Deus não estiver interessado na missão, não adianta pregar. Porque sem Ele, nenhuma vida pode ser gerada. Mas porque Ele quer, Ele pode usar a gente imperfeita até como a gente. Não é que Jonas é um exemplo. Jonas é uma esperança para nós. Que Deus pode usar pessoas que não estão prontas. Não estão perfeitamente capacitadas. E nem o coração está perfeito. Mas Ele pode nos usar. Ele pode nos sentar para que a gente aprenda com Ele e melhore o coração. Ele pode nos usar e no caminho nos ensinar o que precisa ser mudado em nós. Não espere você chegar no nível de irrepreensibilidade. Agora sim eu vou fazer alguma coisa na obra de Deus. Não é assim que Deus trabalha. Ele te chamou e Ele quer te usar. Ele vai te ensinar no caminho. Você precisa estar olhando para Ele. Você precisa estar disposto a sentar com Ele e ouvir da sua palavra para corrigir o seu coração enquanto estamos caminhando com esse Deus. E não tem como caminhar com esse Deus se não for de forma missionária, porque Deus está em missão. É como alguém que te chama
e que quer te ensinar e diz, vem cá, me ajuda aqui. É eu chamando meu filho, mesmo com 2 anos, fala assim, vamos consertar isso aqui com o papai? Vamos abrir esse ventilador aqui? Pega a chave. E aí ele vai e tenta girar e não consegue, eu pego na mãozinha dele e vou torcendo, ele se empolga com aquilo. Agora pega aquela outra chave com o papai. Essa aqui chama de fenda. E a gente vai fazendo aquilo juntos. Ele está completamente despreparado, ele não sabe o que está acontecendo, ele não sabe nem para que eu estou fazendo aquilo. Ele está fazendo comigo. Andar com Deus é se envolver no que Ele está fazendo. É ir nos lugares que Ele vai. É olhar para onde Ele olha. E Deus está trabalhando na sua própria glória. E uma das melhores maneiras da sua glória aparecer é o fruto da sua missão. E Ele está em missão. Que são as vidas se entregando. Ok? Então, passando rapidamente, esse livro ensina 2 coisas sobre a salvação. Sobre Deus, sobre Jonas e sobre os pagãos. Sobre a salvação, ela ensina que é uma dádiva, um presente oferecido a todos os povos e não apenas aos judeus. Segundo, a salvação é um presente ou uma dádiva de Deus recebida pela fé e não pelas obras. Nínive não tem obras para apresentar para Deus, mas Deus tem graça para apresentar para Nínive, e é aqui que mora a esperança. Depois da graça de Deus manifestada para Nínive, agora esses irmãos vão ter obras para apresentar e glorificar o nome de Deus com gratidão. Tá claro isso? Então, 2 coisas que esse livro ensina sobre a salvação. Ok? Vamos ver o que esse livro... Agora, 8 coisas, tá? A gente vai fazer um sobrevoo aqui, mas... O que esse livro ensina sobre Deus? Primeiro, Deus é santo e não pode tolerar o mal. E Ele se ira contra a maldade de Nínive e vai dar um jeito nessa maldade. Segundo, Deus intervém na história e quando Ele intervém, ninguém pode impedir. Jonas acha que pode, não deu certo. Os marinheiros tentam dar um jeito ali na coisa, Deus vai e manda um peixe, manda uma tempestade, depois manda um peixe, depois o peixe cumpre a ordem dele, depois Deus envia e manda no profeta, depois Deus manda e envia uma planta, depois envia um verme, depois senta para conversar com o profeta e no meio do caminho deu salvação para quem não queria. Deus é soberano na história toda aqui e ninguém segura o cara. Ninguém segura essa força quando Deus está agindo. Deus é misericordioso e salva até mesmo nossos inimigos. Não tem jeito, Deus vai salvar quem você não gosta. O céu vai ser um lugar estranho, onde veremos pessoas que não, na melhor das hipóteses, veremos, tá? Se a gente estiver lá, aí veremos. Pessoas que nós achamos que não deveriam estar lá. Oh, você, quem diria, não? E, e o fulano? Não veio. Deve estar chegando, né? Claro que eu estou brincando, mas é mais ou menos assim. Tem gente que a gente acha que não precisa, tem gente que a gente acha que não deve. Tem gente que a gente acha que não merece ouvir o evangelho. Vai que converte. Aí depois vai falar que é crente. Fulano? Não. Não é verdade? Jonas passa por isso e nos ensina, nos expõe. E Deus mostra o contrário. Quarto, Deus conduz seus planos à consumação e nenhum deles pode ser frustrado. Aprendemos isso lá em Jó, está evidente aqui em Jonas. Quinto, Deus está no controle da história e também dos elementos da natureza. Deus está no controle. Não tem nada em que a sua mão não alcance. Deus é fiel e a sua fidelidade é maior do que a infidelidade do homem. Os planos de Deus e o seu amor sobrepõem a desobediência do profeta. Deus garante o serviço a despeito do profeta. Graças a Deus por isso. Deus tem os seus ouvidos atentos para ouvir orações. Ouve a de Jonas e ouve a do povo de Nínive, no meio da pregação. Deus é Deus de todos os povos e não apenas dos judeus. Deus é Deus do planeta que criou. Apocalipse fala e usa o número 4 para falar da terra, do planeta. Sempre que você vê uma repetição de 4 coisas, vai estar relacionado à criação. Ou ao planeta ou às obras da criação, como bichos ou anjos, ou enfim, mais relacionado sobretudo à terra. E ele fala muitas vezes sobre a composição da nova terra. Povos, língua, tribo, nação.
E esse conjunto, esse quarteto, ele tem alguma variação, mas sempre com 4 elementos. E esses 4 elementos para dizer o seguinte: quando fala de todos os povos, língua, tribo e nação, está falando todo mundo representado. O globo todo. Vai ter gente convertido até do Alasca. Vai ter gente convertida do mundo todo. A sua família é do mundo todo. Por isso que ele usa esse número 4 para falar. Ele até usa a ideia de 4 cantos da terra para dizer sobre a completude do povo, a completude da população mundial.